o êxodo realmente aconteceu? 3 milhões de israelitas realmente saíram do Egito? Como eu falei no primeiro vídeo, temos 2 problemas nessa afirmação bíblica. O primeiro é essa extraordinária quantidade de pessoas que supostamente saiu do Egito como pessoas livres. Eram 3 milhões de escravos no Egito. E o outro problema é se realmente os israelitas estavam no Egito no século 13, a época do Êxodo. Vamos ver isso segundo a arqueologia. E para ver o que a ciência fala a esse respeito, eu vou estar vendo a obra de uma das pessoas mais respeitadas nesse campo, o israelense Israel Finkelstein, que escreveu um livro chamado A Bíblia Desenterrada. Ele, mais do que ninguém, é interessado em que os relatos bíblicos se harmonizem com a ciência. Ele é o maior interessado porque isso para ele é uma questão de Estado. No entanto, a posição dele como um profissional tem se revelado imparcial. Vamos ver o que ele fala sobre o êxodo israelita. O êxodo israelita realmente aconteceu segundo a arqueologia? Um êxodo em massa era mesmo possível na época de Ramsés II? Sabemos agora que a solução para o problema do êxodo não é tão simples quanto enfileirar datas e reis. A expulsão dos iquiços do Egito em 1570, primeira metade do século XVI antes da Era Comum, inaugurou um período em que os egípcios se tornaram extremamente cautelosos em relação a incursões de estrangeiros em suas terras. Ou seja, depois desse problema que os egípcios tiveram com os iquiços, eles se tornaram mais vigilantes. Eles aumentaram a sua segurança para não serem surpreendidos por qualquer contratempo ou rebeldia em seus domínios. Após a expulsão dos iquiços, os egípcios passaram a exercer um controle mais rígido sobre o fluxo de imigrantes de Canaã para o delta. Eles estabeleceram um sistema de forças ao longo da fronteira oriental do delta e os guarneceram com tropas e administradores. Ou seja, todo o domínio egípcio foi fortificado, foi aumentado a sua segurança ao longo do território deles, que eles controlavam, para se pelo menos alguém escapasse dali do Egito, pudesse ser rechaçado, pudesse ser alcançado por esses bastiões ao longo da extensão do Império Egípcio. Eles estabeleceram um sistema forte ao longo da fronteira e guarneceram com tropas e administradores. Um papiro do final do século XIII, época do Êxodo, registra o rigor com que os comandantes dos fortes monitoravam os movimentos dos estrangeiros. Tudo era meticulosamente monitorado e vigiado. Nada passava despercebido depois desse problema que estiveram com os iquiços. Portanto, a fronteira entre Canaã e Egito. Por que entre Canaã e Egito? Vocês vão descobrir já já. Era rigorosamente controlado. Se uma grande massa de israelitas em fuga tivesse passado pelas fortificações fronteiriças do regime faraônico, deveria haver um registro. Óbvio, tem que ter uma documentação da época. 3 milhões de pessoas saindo da nação mais poderosa do mundo, você não tem uma agulha, um artefato? Contudo, nas abundantes fontes egípcias que descrevem o período do Novo Império, de modo geral, e o século XIII em particular, não há referência aos israelitas. Não existe nenhuma referência. A época
em que se diz que aconteceu o êxodo, não existe nenhuma referência desse acontecimento, nenhum vestígio, nem mesmo uma simples alusão. Temos conhecimento de grupos nômades de Edom que ingressaram no Egito vindos do deserto. Um punhadinho de gente. É esse o único registro que tem. Vindos de Edom. A Estela de Merneptah, um documento. A Estela de Merneptah se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã. Bingo. Entendeu agora? Não existia israelitas no Egito no século 13. Nunca existiu israelitas no Egito como uma população de 3 milhões. Os israelitas viviam em Canaã como um punhadinho de gente. Porém, não temos alusão nenhuma palavra sobre antigos israelitas no Egito. Não tem nenhuma palavra da antiguidade do século 13 de israelitas no Egito. Nem em inscrições monumentais, em paredes de templo, nem em inscrições funerárias, em papiros. A ciência se baseia em documentação. Não existe nenhuma documentação que prove 3 milhões de israelitas vivendo no Egito e terem escapado da escravidão do Egito. Israel está ausente como um possível inimigo do Egito, como nação amiga ou como nação escravizada. E simplesmente não há achados no Egito que possam ser diretamente associados com a noção de um grupo étnico estrangeiro distinto contraposto à concentração de trabalhadores migrantes de muitos lugares, vivendo em uma área distinta do Delta Oriental, como indicado pelo relato bíblico sobre os filhos de Israel vivendo juntos na terra de Gesem, Gênesis 47, 27. Há algo mais. A fuga de mais do que um minúsculo grupo do controle egípcio na época de Ramsés II parece altamente improvável, tanto quanto atravessar o deserto e entrar em Canaã. Não tem como você confirmar a Bíblia, os relatos do Êxodo, com a arqueologia. Se você for falar sobre a narrativa bíblica do Êxodo, sabe que você vai ficar sem chão quando lhe for perguntado se isso tem como se confirmar cientificamente. No século XIII, o Egito estava no auge de sua autoridade, uma nação extremamente forte. Foi o período em que ela esteve mais forte. O poder dominante no mundo. O Egito dominava Canaã com mão firme. Baluartes egípcios foram construídos em vários lugares do país, e funcionários egípcios administravam os negócios da região. As cartas de El Amarna, datadas de um século antes, nos contam que uma unidade de 50 soldados egípcios era suficiente para acalmar agitações em Canaã. E durante todo o período do Novo Império, grandes exércitos egípcios marcharam através de Canaã até o norte e chegaram até o Eufrates na Síria. Ou seja, tudo era guarnecido, tudo era controlado. Praticamente impossível. Um grupo, imagina uma multidão de 3 milhões. Por essa razão, a estrada principal por terra, que ia do delta pela costa norte do Sinai até Gaza e depois seguia para a região central de Canaã, era da máxima importância para o regime faraônico. O trecho potencialmente mais vulnerável da estrada, que cruzava o deserto árido e perigoso do norte do Sinai entre o delta e Gaza, era o mais bem protegido. Ou seja, não existia lugar em que nenhum povo poderia sair do Egito. Um sistema sofisticado de fortes egípcios, celeiros e postos foi estabelecido à distância de um dia de marcha ao longo de todo o percurso da estrada, que era chamada de Caminhos de Horus.
Esses paradouros na estrada permitiam ao exército imperial cruzar a península do Sinai de modo conveniente e eficiente sempre que necessário. Os anais do grande conquistador egípcio Tutmoses III nos contam que ele marchou com suas tropas do delta oriental até Gaza, uma distância de cerca de 250 quilômetros em 10 dias. Estava tudo bem protegido. Quando se descarta a possibilidade de milagres divinamente inspirados, ou seja, quando a religião sai e entra o bom senso, e entra a ciência, e entra um estudo sério e honesto, é difícil de aceitar a ideia da fuga de um grande grupo de escravos do Egito, passando pelas fortificações da fronteira fortemente guarnecidas e indo para o deserto e depois para Canaã na época dessa formidável presença egípcia. Qualquer grupo que escapasse do Egito contra a vontade do faraó teria sido facilmente rastreado não só pelo exército egípcio saindo ao seu encalço a partir do delta, mas também pelos soldados egípcios estacionados nos fortes no norte do Sinai e em Canaã. Não tinha como. Praticamente impossível. Mesmo que a quantidade de israelitas em fuga dada no texto como 600 mil seja extremamente exagerada ou possa ser interpretada como representando unidades menores de gente, o texto descreve a sobrevivência de uma grande quantidade de pessoas sob as mais desafiadoras condições. Alguns vestígios arqueológicos dessa peregrinação pelo Sinai, que durou uma geração, deveriam ser visíveis. 3 milhões de pessoas vagando pelo deserto. Como eu já falei, não tem uma pedrinha, uma inscrição, uma pedrinha que lembra esse povo. Foram fantasmas? Eles não andaram ali? Ou andaram só em espírito? Bem estranho. Contudo, excetuando os fortes egípcios ao longo da costa norte, nenhum acampamento ou sinal de ocupação da época de Ramsés II e seus predecessores e sucessores imediatos jamais foi identificado no Sinai. E não foi por falta de tentativa. Reiteradas explorações arqueológicas em todas as regiões da península, incluindo a região montanhosa em torno do sítio tradicional do Monte Sinai, nas proximidades do mosteiro de Santa Catarina, tem um mosteiro ali embaixo do Sinai, renderam apenas evidência negativa. Nenhum caco de cerâmica, nenhuma estrutura, nenhuma casa, nenhum vestígio de algum acampamento antigo. É possível argumentar que não é de se esperar que um grupo relativamente pequeno de israelitas em migração deixe restos materiais pelo caminho. Porém, um grupo pequeno, não são 3 milhões. Um grupo pequeno já era mais do que suficiente para a gente achar alguma coisa. Porém, as modernas técnicas arqueológicas são bem capazes de rastrear até mesmo os mirrados restos deixados por caçadores-coletores e nômades pastoris em todo o mundo. A tecnologia que nós temos hoje, ela é suficiente para a gente estar achando vestígios. Hoje, a tecnologia está tão avançada. Eis um exemplo aí. Akhenaton, um faraó monoteísta, que depois foi odiado e tentaram apagar a memória dele, não se acharam vários artefatos sobre ele, inscrições e tudo mais? 3 milhões de pessoas, a gente não tem nada. De fato, o registro arqueológico da Península do Sinai revela evidência de atividade pastoril em períodos como o 3º milênio antes da Era Comum. Já pelos idos de 2000 e alguma coisa antes da Era Comum, ou como alguns preferem, antes de Cristo, nós já temos evidência de movimentos ali, de presenças ali, de atividade pastoril. Já desse nós temos. E nós temos não temos do século XIII
até os períodos helenístico e bizantino. Simplesmente não há evidência disso para a suposta época do êxodo no século XIII antes da Era Comum. A gente não tem nada. A ciência, a arqueologia, ela virou aquela região do avesso, não encontrou nada. Como eu já falei, de repente eles estariam ali em espírito, né? Vai saber. A conclusão de que o êxodo não aconteceu na época, nem da maneira descrita na Bíblia, parece ser irrefutável quando examinamos a evidência em sítios específicos onde se diz que os filhos de Israel acamparam por períodos extensos durante sua migração pelo deserto, Números 33, e onde é praticamente certo que se encontraria algum indício arqueológico caso houvesse algum. Isto é, o que ele está dizendo é praticamente impossível. A narrativa do êxodo ter existido de acordo com a descrição da Bíblia. É impossível. De acordo com a narrativa bíblica, os filhos de Israel acamparam em Cádiz Barneia durante 38 dos 40 anos de migrações. A localização geral desse lugar está clara com base na descrição da fronteira sul da terra de Israel, em Números 34. Ele foi identificado pelos arqueólogos com o oásis amplo e bem irrigado de En El Kiderat, no Sinai Oriental, na fronteira entre o Israel e Egito modernos. O nome Cádiz provavelmente se preservou no decorrer dos séculos no nome da fonte menor próxima dali, chamada En Cádiz. Um monte de ruínas com os restos de um forte da Idade do Ferro tardia localiza-se no centro desse oásis. Contudo, repetidas escavações e explorações por toda aquela área não forneceram nem mesmo a mais tênue evidência de atividade na Idade do Bronze tardia, ali por volta de 1550 a 1200. Nem mesmo um simples caco de cerâmica deixado por um bando de refugiados assustados em fuga. Ou seja, nesse lugar onde eles ficaram a maior parte do tempo, nós não temos evidência nenhuma de que um grupo tão grande estava ali. Eles ficaram 38 anos ali. Nós não temos nenhum vestígio em Cádiz Barneia de uma multidão tão grande de refugiados ali. Não temos nada. Azion Gaber é outro lugar registrado como acampamento dos filhos de Israel. Sua menção em outras passagens da Bíblia como posterior cidade portuária situada na extremidade norte do Golfo de Acaba levou a sua identificação por arqueólogos em um monte de ruínas localizado na fronteira moderna entre Israel e Jordão, a meio caminho entre as cidades de Eliat e Acaba. Escavações feitas ali nos anos 1938 a 1940 revelaram restos impactantes da Idade do Ferro tardia, mas nenhum vestígio sequer de ocupação durante o Bronze tardio. Até 1200, ou seja, até bem pouco depois do período do Êxodo registrado na Bíblia, não se tem nada nessa outra região. Da longa lista de acampamentos no deserto, Cádiz Barneia e Azion Gaber são os únicos que podem ser identificados com segurança, mas eles não revelaram vestígio dos israelitas em migração. É o que eu falei, de repente eles estavam em espírito, né? E o que dizer de outros assentamentos e povos mencionados no relato das migrações dos israelitas? A narrativa bíblica relata como o rei cananeu de Arad, que habitava na região do Negueb, atacou os israelitas e levou alguns deles cativos, irando-os a ponto de apelarem para a ajuda divina para destruir todas as cidades cananeias. Números 21, 1 ao 3. Quase 20 anos de escavações intensivas no sítio de Tel Arad, a leste de Bersabéia, revelaram restos da grande cidade
da idade do bronze inicial, do tamanho de quase 25 acres, e um forte da idade do ferro, mas nenhum resto sequer da idade do bronze tardio, época que a gente podia dizer que estava ali próximo, ou época do Êxodo, quando o lugar aparentemente esteve abandonado. Quer dizer, a arqueologia está dizendo que ali não teve nenhuma evidência de povoamento, de passagem de ninguém por ali. O lugar praticamente não existe nada. É como se tivesse sido abandonado nessa época, tivesse estado abandonado nessa época. O mesmo se aplica a todo o vale de Bersabeia. Arad simplesmente não existiu na idade do bronze tardio. A mesma situação é evidente a leste, além do Jordão, onde os israelitas migrantes foram forçados a travar batalha junto à cidade de Esebom, capital de Seom, rei dos amorreus, que tentou impedir que os israelitas passassem por seu território no caminho para Canaã. Números 21 ao 25. Deuteronômio 2, 24 ao 35. Juízes 11, 19 ao 21. Escavações no Tel Esban, ao sul de Amã, onde esteve localizada a antiga cidade de Esebom, mostraram que, no bronze tardio, época do Êxodo, não havia ali cidade, nem sequer um pequeno povoado. Ou seja, em todo lugar em que a Bíblia descreve, em que esse povo ficou por um tempo, em que esse povo travou uma batalha, não se encontra nada ali. É como se o relato bíblico não se encaixasse na arqueologia. Mas tem mais. De acordo com a Bíblia, quando os filhos de Israel se deslocaram ao longo do planalto da Transjordânia, eles encontraram e enfrentaram a resistência não só em Moabe, mas também dos estados plenamente desenvolvidos de Edom e Amon. Contudo, agora sabemos que o planalto da Transjordânia estava muito esparsamente habitado na idade do bronze tardio. De fato, a maior parte dessa região, incluindo Edom, que é mencionado como estado governado por um rei na narrativa bíblica, não era nem mesmo habitada por uma população sedentária naquele tempo. Não tem vestígio de habitação, não tem vestígio de povoamento, de população nesses lugares em que a Bíblia diz que o povo ficou, que o povo guerreou, que o povo ali naquele lugar viu milagres de Deus e que ficaram ali. Não tem nada. Em termos bem simples, a arqueologia mostrou que não havia reis de Edom ali que os israelitas pudessem encontrar. O padrão já deve ter ficado claro. Os sítios mencionados na narrativa do Êxodo são reais. Alguns poucos eram bem conhecidos e aparentemente estavam ocupados em períodos muito anteriores e muito posteriores ao do estabelecimento do reino de Judá, quando o texto da narrativa bíblica foi posto por escrito pela primeira vez. Infelizmente, para aqueles que buscam pelo êxodo histórico, eles não estavam ocupados precisamente na época em que dizem ter desempenhado um papel nos eventos da migração dos filhos de Israel no deserto. Presta atenção no que ele está falando. Presta atenção no que ele está falando. Infelizmente, se alguém está esperando uma confirmação da arqueologia para o relato do Êxodo, para o relato até do que aconteceu depois do Êxodo, não encontra respaldo na arqueologia nem na história. De volta para o futuro, os rastros do século VII antes da Era Comum. Vocês se lembram que eu falei para vocês que essa história ela é inventada por um escritor, por um narrador posterior, lá do século VII, do século V? Pois é. Então, para um outro vídeo, a gente vai abordar sobre esse assunto, ok? Então, vamos aí falar um pouco sobre como essa história ela é uma invenção, ela é um mito que foi escrito e inventado séculos depois. Então vamos ver isso no outro vídeo.